Capítulo 13. Por que elas rejeitam o sexo sem amor? Por que essas criaturas ilógicas ficam tão indignadas quando lhes propomos sexo sem amor? Por que um homem levará um tapa na cara se pedir a uma desconhecida: por favor, transe comigo? Certamente não será por serem elas nobres em caráter e nem tampouco por serem seres espiritualmente evoluídos que já superaram a etapa animal do sexo. A indignação feminina perante a solicitação de sexo frio, direto e sem amor se deve ao instinto de preservação e ao fato de que o mesmo sabota todos os planos egoístas de submeter o macho pela paixão. Nós, os machos héteros legítimos, tentamos trapaceá-las para recebermos sexo sem dar amor, o que é errado. Elas, as fêmeas, tentam insistentemente nos trapacear para receber o máximo de amor sem dar o sexo e o amor de volta, o que também é errado. Em ambos os casos, há um jogo desonesto e sujo, uma guerra. Entretanto, há uma diferença. Nós as queremos muito e elas nos querem pouco. Esta é a razão pela qual quase sempre perdemos nos jogos emocionais. A ideia de envolvimento sexual isento de sentimentos lança por terra os sonhos femininos egoístas de ostentação de um escravo emocional. Além disso, ameaça as defesas emocionais levantadas contra a queda feminina no apaixonamento, pois elas sentem e sabem muito bem que um homem firme, resistente à paixão é, por sua vez, altamente apaixonante e poderá tomá-las por suas fraquezas, dominando-as. A reação instintiva é então rechaçar tal possibilidade desde a sua primeira e remota manifestação. Portanto, a indignação em tais casos se deve ao medo de serem emocionalmente fulminadas pelo feitiço que desejam destinar a nós. Se deve simplesmente ao egoísmo e não a qualquer motivo nobre ou espiritual. Entre as engenhosas artimanhas femininas encontra-se a cruel capacidade de simular a paixão com perfeição, enquanto na verdade nada sente. Você as escutará dizendo que amam homens apaixonados, que sem paixão não se vive, que não há sentido no sexo sem paixão, que o sexo sem paixão é horrível, que devemos nos entregar e deixar acontecer e etc. Ao mesmo tempo, as verá sofrendo apenas pelos insensíveis desapaixonados. Os fatos desmascaram as mentiras e estão visíveis. Os ignorantes é que se recusam a olhar. Não estou pregando a desonestidade. Estou descrevendo realisticamente uma situação desagradável que ninguém quer considerar adequadamente e de forma imparcial. Proponho uma solução. Um amor superior totalmente desprovido de paixão. A paixão é uma modalidade inferior e animalesca de amor, um amor primitivo e bruto. É maligna em essência por ser um instinto cego que turva a inteligência. Não há alternativa. Ou é usada contra nós, ou a usamos contra a outra pessoa. Logo, o único que podemos fazer é escapar desta dualidade, deste jogo de opostos, e o fazemos quando nos desapaixonamos totalmente e passamos a dominar, dirigir, comandar, proteger e ajudar corretamente a mulher. Outro motivo pelo qual o sexo sem amor é rejeitado na maioria das vezes é a baixa intensidade do desejo exclusivamente sexual na mulher. Como já vimos anteriormente, o desejo feminino, apesar de existir, não é tão avassalador quanto o masculino, o que as leva a preferir comprar roupas ou ir em shoppings a ter sexo. É muito mais fácil criar uma situação que provoque ereção em um homem do que uma situação que provoque lubrificação vaginal em uma mulher. É muito mais fácil encontrar uma fêmea que enlouqueça um macho do que encontrar um macho que enlouqueça sexualmente uma fêmea. É muito mais fácil um macho perseguir ou lançar-se sobre uma fêmea do que o contrário. Os machos perseguidos são poucos e as fêmeas perseguidas são muitas. Os orgasmos femininos são mais raros do que os orgasmos masculinos. Ainda que perca grande quantidade de energia, o macho quer sexo todos os dias e a fêmea o quer de vez em quando.
As ninfomaníacas não são movidas somente pelo desejo exclusivamente sexual, como acreditam os ignorantes, mas também e principalmente por outros desejos e sentimentos. O desejo feminino exclusivamente sexual existe, mas, em comparação ao masculino, é algo tênue. As loucuras, gritos, malabarismos, etc., são uma mescla de fraco desejo exclusivamente sexual, fingimento, autoindução e intensas emoções de múltiplas naturezas. Desejo de ser gostosa, de vencer as rivais, de prender o homem, de impressioná-lo, de manipulá-lo para a obtenção de algo cobiçado, etc. É esta mescla que provoca o que parece ser intenso desejo sexual. A prova disso é que elas não ficam molhadinhas por qualquer um, ao contrário dos machos que, em estados de insanidade, chegam a violentar crianças, animais, cadáveres e mulheres com problemas mentais. E, quando um dos mencionados ingredientes é perdido, o interesse repentinamente desaparece. A despeito de todas essas evidências irrefutáveis, parece-me que não somente os homens, mas até elas mesmas, acreditam que são cheias de desejo sexual. Isto se deve ao fato de que as fêmeas são capazes de acreditar em seus próprios melodramas, mentiras e simulações, sem perderem completamente a consciência de que o fazem. Frequentemente, a masturbação e a lubrificação vaginal são usados como argumento de que o desejo feminino é intenso. Vamos esclarecer mais esta farsa. A masturbação feminina não ocorre simplesmente por um desejo sexual intenso, mas por uma combinação de fraco desejo sexual associado à indução comportamental por meios de comunicação em massa. Há várias décadas, a televisão, as revistas, os rádios e os jornais estão a todo momento dizendo que as infelizes devem masturbar-se porque é bom, correto, bonito e saudável. Também dão a entender, principalmente em novelas, que trair maridos é bom e recomendável, já que a maioria dos homens seriam seus inimigos. Como são altamente suscetíveis às más influências, as mulheres rapidamente absorvem estas sugestões por via subliminar ou explícita. A lubrificação vaginal ocorre pela mesma via e se explica do mesmo jeito. É uma reação reflexa do corpo que resulta da associação dos vários ingredientes que apontei na gênese social do desejo. Sendo, portanto, o desejo exclusivamente sexual feminino algo quase inexistente em comparação ao violento e poderoso desejo masculino. É muito lógico e óbvio que as assediadas rechacem os assediadores e fiquem indignadas quando recebem propostas de sexo sem amor, apesar de, por outro lado, sentirem-se bem por saberem que despertaram atração. Há, entretanto, alguns casos fogem a esta regra. Aqueles que são ricos, famosos, perseguidos por muitas ou têm várias namoradas lindas, normalmente não são rechaçados ao proporem sexo sem amor. Por que isso acontece? Simplesmente porque as fêmeas consideram que esses poucos homens têm o direito legítimo ao prêmio e os demais não. Aos olhos femininos, eles seriam superiores aos machos comuns e não teriam a obrigação de amar a ninguém para receber amor e sexo de boa qualidade. O simples fato de existirem já seria considerado um pagamento. Se o artista famoso descer do palco, poderá transar com qualquer admiradora da plateia, sem obrigação alguma de amá-la. Não despertará repulsa. A mulher escolhida se considerará premiada e será invejada pelas rivais. O mais engraçado é que se essa mesma mulher escolhida pelo artista possuir um namorado ou marido, exigirá do coitado fidelidade e amor, recusando-lhe o sexo impessoal. Ou seja, o artista famoso pode usá-la sexualmente sem a obrigação de amá-la, mas o pobre marido não.